palavra de hoje, quando Deus trouxe ao meu coração, ele falava assim, é uma palavra de peso. Aí eu falei, amém, porque a gente precisa disso, né? De peso mesmo, de acordar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? E o nosso tema hoje é a nossa maior arma. O que vocês acham que é a nossa maior arma? Oi? Oração. A salvação, a fé. Não sei o que criar. É muita coisa, né? A palavra, muita coisa. Então, a nossa maior arma, a gente vai estar falando hoje, é a nossa obediência. A nossa obediência, ela nos livra de muitos males na nossa vida. Ela traz proteção. Obediência ao quê? A palavra de Deus, aos ensinos do Senhor, né? Então, ela nos protege. E a gente vai ver isso com a maior certeza na palavra aqui do Senhor. E nós vamos começar lendo Daniel 3, do 19 ao 27. Se a Luciana puder ir jogando lá no grupo, porque é importante as irmãs estar lendo depois. São versículos aqui, sim, muito importantes para as nossas vidas, né? Daniel 3, do 19 ao 27. A gente tá aqui com a segunda vez da Maria Célida, né? Deus abençoe grandemente, viu, Célida? Você é muito bem-vindo no nosso meio. A Maria quase não dá para vir, veio, glória a Deus. Deus abençoe. A Fátima sempre trabalhando, mas tá aqui. Glória a Deus, Fátima. Também. Todos já acharam? 3, do 19 ao 27. Então, vou estar lendo. Então, fala assim. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amém. Vamos estar lendo só até aqui. Então, gente, quando a gente fala de obediência, não tem como não falar desses 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram 3 jovenzinhos. Agora vocês imaginam os jovens de hoje, como que eles estão aí no mundo, gente? E esses 3 jovens, eles eram jovens, mas eles eram obedientes a Deus. A palavra de Deus nos fala que como eles eram considerados ali inteligentes, pessoas idôneas ali na Babilônia, então eles poderiam comer as iguarias ali do rei, mas eles não comiam. Sabe por quê? Eles tinham medo de ter nas comidas sangue, porque os judeus não comiam nada que contém sangue de animal, e me parece que carne de porco eles não comiam. Então eles falaram: não vou comer nada, vou só comer fruta e legumes, porque eles tinham medo de pecar contra Deus. Então o temor
daqueles jovens era sobremaneira, gente. E ali o rei Nabucodonosor, todo mundo sabe, mandou fazer aquela estátua, e quem não se prostrasse diante dela ia para a fornalha. E eles não se prostrou. Então, quando eles não se prostrou ali diante daquela imagem ali, era como se eles falassem, era a mesma coisa assim, eu vou para a fornalha. Porque quem não fosse, quem desobedecesse, ia para a fornalha. Mas eles não se prostrou diante da estátua. Então, se Deus falara com eles, vocês nunca podem prostrar diante de imagens, de imagem de escultura, você não pode jamais idolatrar qualquer coisa que não seja Deus. Eles obedeceram na risca. E quantas vezes a gente pensa assim, é só um pecadinho, o que tem? Deus não vai importar com isso. Deus já ordenou na sua palavra que não pode. Então, quando Deus fala não pode, não pode. Aí, como que eles foram protegidos por Deus? Na obediência deles. Na obediência deles, o quarto homem chegou. E a palavra de Deus fala que nem fumaça, nem cheirando fumaça eles ficaram. Porque o quarto homem, Deus, chegou. E se nós quisermos que o quarto homem chegue nas nossas vidas, é obediência. Então a obediência vai trazer o quê? Proteção para nós, né? Então a gente tem que ser obediente a Deus, né? E eu fiquei imaginando que as nossas armas, gente, a nossa maior arma é a obediência. Eu lembrei assim, lá em casa hoje, estudando a mensagem, quando o Bolsonaro entrou na presidência, ele falou que ia armar todo mundo, né? E aquelas coisas. Graças a Deus que não virou muita coisa aquilo. Por quê? A palavra de Deus fala, gente, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, os guardam e os livram. Então, para que a gente vai andar com arma se a gente tem os anjos do Senhor para nos guardar? Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nela. Por mais que venha adversidade, aconteça alguma coisa conosco, mas Deus nos guardou. Porque Ele nos guarda. É palavra dele, a palavra dele, ele não mente. E a nossa arma é celestial, as nossas armas, nós temos que buscar ela no céu. E como que a gente busca ela? Obedecendo a Deus e a sua palavra, né? Se a gente quer proteção, precisamos obedecer a Deus. E Deus me falava em Apocalipse 6, do 8 ao 11. Vamos estar lendo. Apocalipse 6, do 8 ao 11. Maravilhoso isso aqui, gente. Como eu gostei de ler isso aqui. Apocalipse 6, do 8 ao 11. Vamos ver o que está falando. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vamos estar lendo somente até aqui. Vamos já ler também o 7, o 9 e o 10. E daí já fica Apocalipse 7, 9 e 10.
diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Então aqui, gente, o que João viu? João estava ali, né, na ilha de Patmos, e Deus estava dando visão para João. Então João estava escrevendo o que ele estava vendo. E ali João viu o quê? O clamor dos mártires que já estavam com Deus, né? E João viu eles, e eles estavam clamando por justiça, porque lá do céu eles estavam vendo mais cristãos sendo mortos por causa do evangelho. E eles falavam para Deus: mas até quando nós vamos ver isso? Como diz, que dia que o Senhor vai voltar e pôr um fim nisso aí? E Jesus falou: não, daqui a pouco tempo eu vou voltar, né? E vou estar cuidando aí de todas essas coisas. Aí eu fiquei pensando, gente, quantas vezes a gente liga a televisão e a gente vê os missionários sendo mortos? Vocês já viram isso? Pouco tempo atrás eu vi 3 de joelho e eles matando. E a gente fala assim: meu Deus, mas como o Senhor permitiu isso, né? Olha a ignorância da gente. E sabe, gente, Sadraque, Mesaque e Abednego, se eles tivessem negado a Cristo, eles iam para onde? O inferno. E aquela fornalha ia queimar eles, assim, outra fornalha, né? Outra fornalha, né? Porque aqueles que não obedeceram a palavra de Deus fala que vão ser todos jogados na fornalha ardente, né? Então, aí a gente fica pensando, eles morreram ali, executados, mas no mesmo instante a alma deles foi para o céu. Aí eu tinha tão pouco conhecimento das coisas, quando a gente questiona Deus, porque a gente não precisa questionar Deus, porque todos que morreram por causa do evangelho, não negando a Deus, fazendo a vontade de Deus, as almas deles estão no céu. Aí vocês podem me perguntar como que é isso, né? Assim, pelos estudos que eu fiz com um dos maiores pastores que existe no Brasil, pelo menos, o entendimento é assim: uma pessoa salva morre, um salvo. No mesmo instante, Deus recolhe a alma dela e ela já fica lá com Deus. O corpo dela fica aqui na terra. E quando Jesus voltar, quando Jesus vier buscar a igreja, o que a palavra de Deus fala? Depois nós vamos ler aqui, só para mim não perder aqui. Que primeiro Jesus vai ressuscitar o quê? Os mortos. Então, aquele que está morto, o seu corpo vai se tornar incorruptível e vai encontrar com a alma. E daí vão ser incorruptíveis e estar na plenitude com Deus para a eternidade. Então, oi? Os mortos salvos, somente os salvos, porque ali é o dia do juízo, né? Aí eu acredito que até os ímpios, não tem bem certeza, vai ver tudo isso, sim, né? Então, gente, a gente tem que se preocupar com uma única coisa, e com Deus.
Deus, com eternidade, em obedecer a Deus. Porque os discípulos, eu não sei se vocês sabem, mas todos os discípulos, a maioria dos profetas, eles foram executados. Eles foram mortos, executados. Aí você fala assim, como que Deus permitiu? Era a hora de Deus recolher eles. Porque os mártires, gente, eles têm um galardão. Porque a gente vai ter galardão. Cada um vai ter um galardão conforme o que fez na terra. É justo, não é? Se um fez mais, ele vai receber mais. Então, e ali eles estão, e pelo que a gente viu aqui em Apocalipse, eles estão vendo o que está acontecendo aqui com a gente. Porque eles clamam por justiça, porque ainda estão morrendo pessoas que pregam o evangelho, que não nega Jesus por nada. E daí João viu, falou, gente, eles estão lá clamando, porque até hoje estão morrendo pessoas por causa do evangelho. Mas Jesus falou, daqui a pouco tempo eu estarei lá. E daí eu vou vir com justiça, né, sobre a terra. Isso fala em Tessalonicenses 4, 16 e 17, só para confirmar o que nós falamos, né? Para não ficar uma coisa assim, sem uma explicação melhor, né? Tessalonicenses 4, 16 e 17. É o primeiro. Uhum. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Fala assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Então, gente, vale a pena servir a Deus, sofrer por Deus, obedecer a Deus. Hoje nós estamos aqui, hoje é a chance nossa, hoje é a chance nossa, porque amanhã Jesus pode voltar. Então nós temos que pensar no hoje, né? Porque o amanhã é incerto. Então nós temos que fazer tudo que a palavra de Deus nos orienta. Para quê? Para que se Jesus voltar, a gente pode subir com ele nos ares. E se a gente já tiver morrido, o nosso corpo vai encontrar com a nossa alma e vai ser glorificado, né, num corpo incorruptível, sem dor, sem doença, sem nada. Mas assim, eu sabia fazer uma pergunta. Diz que a gente, o crente, hoje, de manhã, ouvindo o João Bíblia, certo. Muito conhecedor falar. Então, eu estava ouvindo mensagem. Ele disse que nós não vamos, os crentes não vão passar pela tribulação, aquela grande tribulação. Eu acredito que não. Que nós não vamos sofrer. Eu acredito que não. Aí eu fiquei tão feliz. Eu não salvo. O salvo. É sempre o salvo, né? Os salvos não vão passar pela grande tribulação que na terra vai ter. Já está no começo, né? Já. Então já está. O fato de ser crente significa que está salvo, não, né? Depende. Não. De maneira nenhuma, né? A gente tem que obedecer, né, gente? Procurar obedecer. Tem isso também, né? Mas não cabe a nós isso. A gente tem que cuidar da gente, né? Cuidar da gente, do nosso coração, da nossa vida e procurar obedecer. E o outro, nós vamos o quê? Orar por ele, né, gente?
E o Senhor me falava em Oséias 1:2. Vamos estar lendo? Livro de Oséias. Tá aqui. Oséias 1:2. Eu vou ler só um versículo, aí eu vou estar falando realmente a história para vocês. Se for ler tudo, vai demorar um pouco. Então, Oséias 1:2 fala assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, a história de Oséias, gente, é a história mais linda do amor de Deus. O povo ali de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, eles estavam pecando. E ali eles estavam muito assim na idolatria. Até bezerra eles faziam e adoravam. E era imagem de escultura, era tantas coisas, e eles ali adorando outros deuses, e na prostituição, no pecado. O que a gente vê hoje? A gente vê procissão, que chama, né? O povo aí andando com imagem, gente. Realmente lá para todo mundo pra lá, né? Aqui também. Lá é pior. Então, gente, a palavra de Deus fala que nada você pode adorar a não ser Deus. Então, a gente vê a mesma coisa. E o povo ali de Judá, eles estavam ali naquela prostituição, naqueles enganos, e Deus mandou profetas, e manda um, manda outro, e o povo não deu ouvido. Aí o amor de Deus, gente, ele é tão grande pelo ser humano, que ele falou assim: eu vou mandar o Oséias a viver uma vida como se fosse eu e o povo. E ali ele falou para Oséias: você vai, aqui nós lemos, né? Vai, procura uma mulher da prostituição e se casa com ela. E Oséias foi e casou-se com uma mulher chamada Gomer, uma mulher que era prostituta, ela gostava do mundo, casou com um homem santo, maravilhoso, mas ela queria o mundo das prostituição. E ali Gomer teve um filho, e ali fala a história. Depois vocês leem o livro de Oséias e vocês vão entender direitinho essa história. E ali ela teve filhos, e cada um Deus deu um nome, como se Deus estivesse falando para aquele povo, né? A primeira filha é desfavorecida, eu vou te desfavorecer, né? Israel, tal. E Oséias, gente, é como se fosse Deus. E a Gomer, nós, o mundo, né? E ali, aquela mulher começou a se prostituir. Aí eu acho que um filho só que foi de Oséias, os outros filhos dela foi na prostituição. E ela foi tendo filho, e ela foi assim, se decaindo. E gente, quanto mais a pessoa peca, mais coisa ruim vai chegando. E ela pecando, e diz que ela se atolou mesmo na idolatria, nas coisas erradas, e ela se desgastou, se tornou feia, porque o pecado, gente, ele põe as pessoas feias. Quando você vê uma pessoa muito feia, você fala assim, Gente, o pecado põe as pessoas feias. Presta atenção nisso pra vocês verem. Então, e ela foi se desgastando ali, e quando é fé, ela perdeu tudo, ela se tornou escrava. Porque homem que é mulher feia, o diabo usou ela o tanto que ele pôde. Mas foi indo, os homens não queriam ela mais não, porque ela já era feia, já estava feia, magra, feia, né? E ali, ela foi dada para vender ela como escrava. E logo, e é isso o mundo, gente. O mundo está na escravidão. O mundo está no pecado. Eles estão lá atolados nas enfermidades, estão ali com
aquela vida horrível, bebe, fuma, mas depois chega pra casa, não dorme, não tem sossego, um desassossego. Não é assim, gente? Mas eles querem aquilo, porque tem uma força maior com eles, né? E daí ela foi levada para ser vendida como escrava. E Oséias, a palavra de Deus fala que ele pegou 15 peças de prata e 150 quilos, me parece, de cevada e foi para comprar Gomer. O amor dele por ela era tão grande. Olha, nesse tempo que ela ficou lá na prostituição, ele foi lá, ele levou presente, ele insistiu com ela. Sai pra lá, Oséias, eu quero é o mundo, eu quero é a prostituição. E quando ela foi jogada ali como escrava nas ruas, ele vendeu tudo que ele tinha e foi lá e comprou ela. Eu te quero ainda, eu te amo. E assim é Deus com a humanidade. Tá lá na lama, tá sujo, tá no pecado, tá na idolatria, mas eu te amo, Gomer. Eu te amo e eu quero você. E aí Oséias foi e falou pro povo: a minha vida é Deus e vocês. Vocês precisam de mudar. Mas vocês acham que o povo muda, gente? Isso, eu acredito. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ele está esperando mudança. Ele está insistindo com as pessoas para ver se tem mudança. Por quê? Porque ele ama, né? Então, nós precisamos o quê? Parar com isso, né? Nós não podemos ser esse filho que envergonha o pai. Nós temos que ser um filho que obedece, que ama a Deus, que entende o que Ele fez por nós. Porque até aqui nessa história, Jesus ainda não tinha vindo e não tinha morrido por todos nós, né? Mas ali, essa história é como se Ele já estivesse falando, né? Olha, eu amo vocês, eu pago um alto preço por vocês. E quando Jesus veio, Ele já pagou todo o preço por nós, né? Agora é só a gente aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, entregar a nossa vida totalmente nas mãos dEle e pronto. E obedecer Ele, nós está livre das cargas, dos pecados, das idolatrias, de tudo. Daí nós vamos começar a crescer em Deus, né? E teve um homem na Bíblia, gente, que ele pensa no homem desobediente. Ele se chama Sansão. Sansão, a mãe dele orou, a mãe dele era estéril, e Deus deu um filho para ela, e ele falou: o seu filho vai ser um nazireu, e esse nazireu vai ajudar a libertar o meu povo ali, dos filisteus, daquele povo, né? E Sansão, gente, pensa no homem desobediente. Todo tanto vocês pensar que ele era desobediente, ele era mais um pouquinho. E ali o que ele fez? Ele não podia cortar o cabelo, aproximar de cadáveres, nem tomar bebidas fortes, porque ele era um homem consagrado a Deus. E vocês acham que ele levou isso a sério? Só desobediência. Mas eu achei tão lindo a história, que eu acho que todas vocês aqui conhecem a história de Sansão. Ele tinha uma força sobrenatural. E por causa dos pecados dele, aqui no Juízes 15:14, a palavra de Deus fala que houve um problema com uma mulher que ele queria como esposa. O pai dela deu a esposa dele, porque ele foi embora. O pai deu a esposa dele para um amigo. Gente, ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens assim, ó. Agora, ele podia pegar numa queixada de jumento? E a palavra de Deus fala que ainda estava meio podre o negócio. Não estava sequinho, não. Ele não podia, porque ele não podia pegar em cadáveres.
E ali ele foi se decaindo. Ali depois conhece uma prostituta ali, Dalila, e ela descobre o segredo dele, ele perde a força dele. Mas o que eu achei interessante é que Sansão, ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. Quando a mãe orou por ele, Deus fez uma promessa lá para ela, né? Do que ele queria com Sansão, o que ele ia fazer com Sansão. E eu acredito que por causa das orações da mãe dele, é que Deus permitiu que... Aí depois, quando ele perdeu a força, ele começou a ser zombado, foi preso, esfurou o olho dele, ficou cego. E ali, amarrado ali numa coluna, todo mundo rindo dele, ele orou pela segunda vez. Vocês acham que Sansão orava na vida dele? Me parece que ele orou 2 vezes. Pensa um homem nazireu, consagrado a Deus, que não orava. E daí, ele agarrou ali na coluna e ele pede a Deus para voltar a força dele, né? Mais uma vez. E ali ele quebra aquela coluna e os inimigos dele ali, os zombadores, todos morrem e ele também. Só que Sansão, ele não foi um mártir. Ele foi um desobediente. Deus teve misericórdia dele, eu acredito, sabe por quê? Por causa de uma mãe lá, ó, que orou e Deus fez promessa. Agora vocês imaginam o poder de uma oração, de uma promessa que Deus faz para uma mãe. Então uma mãe precisa orar, gente. Uma mãe não pode desistir de seus filhos. Tem que orar, tem que clamar. Por quê? Porque Deus honra a oração de uma mãe, um pedido de uma mãe, né? Esse não precisa ler. Em Mateus, terminando, gente, em Mateus 6, 9 ao 15, aqui, depois vocês leem em casa, fala da oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso, gente, não é que você tem que ficar orando o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo para nós. É um modelo de regra de vida, né? Então, essa oração fala o quê? Pai Nosso. Ele não é só meu Pai, Ele é Pai Nosso. E Ele está no céu, né? Então, fala de intimidade, reconhecimento. E uma coisa assim que me chamou muita atenção, nesta oração fala, venha o Teu reino sobre nós. Venha o Teu reino. Então, nós temos que ser dirigidos por quem? Por Deus, pelo reino dele. Venha o Teu reino, assim na terra como no céu. Venha o Seu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo que eu faço. Venha o Teu reino, que seja o Teu reino na minha vida. Não é o nosso reino, não. Não é o que eu decido ser ou fazer. É o reino de Deus. É a vontade de Deus. Seja feita a Tua vontade. Qual que era a vontade de Deus para Sadraque, Mesaque e Abednego? Obediência. Não é tão difícil, gente. Quantas vezes nós esquecemos de tudo isso e não oramos? Às vezes nós estamos com raiva, às vezes o inimigo está ali cutucando o marido, está cutucando um parente, um filho. Para quê? Para como diz? Para bagunçar o negócio. E daí o que a gente tem que fazer? Pai Nosso, o Senhor é meu, o Senhor é dele. Vem o Teu reino nessa situação. Acaba com isso. É o reino de Deus na nossa vida. Não é o nosso reino. Não é a nossa vontade. A nossa vontade tem hora é chutar o balde. Eu não aguento mais. Hoje lá em casa foi tão interessante. Eu tava vendo o jogo. E aí eu sentei lá perto do Celso,
Tava uma bênção, gente. Aí eu cheguei e ele começou a reclamar. Eu falei, Celso, para de reclamar, Celso. Aí a gente ficava ficando assim, né? Aí eu disse, aí ele chegou lá, você tá tão lindo. Eu falei, agora melhorou. Posso sentar aqui? Eu falei, gente, mas então, o inimigo às vezes, ele quer tirar a gente do sério, né? Ele quer, como diz, tirar o sossego da gente. Mas a gente tem que pedir o quê? O reino de Deus sobre a nossa vida, a vontade dele, nas nossas atitudes, no que eu falo, no que eu penso. Pedir a misericórdia dele por aqueles que são mais fracos. Gente, se nós estamos aprendendo mais de Deus, nós estamos mais fortes, não estamos? E a gente tem que ser mais compassivo com os mais fracos. Se eu sei mais, Deus vai exigir mais de mim do que do outro. Não é assim? Então, a gente precisa obedecer a Deus. E eu quero que vocês façam a tarefinha de casa hoje. Vocês vão chegar em casa e vai orar o Pai Nosso. Eu oro todo dia. Amém. Ela é uma oração modelo. Você não precisa ficar orando ela repetidamente, porque toda oração... Porque toda oração repetida, ela não é de Deus, não. A oração tem que sair do coração. Mas como ela é uma oração modelo, vocês vão prestar atenção no que ela está pedindo de vocês. Perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo o meu irmão. Ah, gente, tá com raiva de quem? Então não pode orar, não. Não adianta. Normalmente eu faço a oração e depois eu faço o Pai Nosso, para terminar as orações que eu faço. Amém, glória a Deus. É o Pai Nosso, né? Não é outras orações, né? Às vezes eu acabo de fazer as notas que o pessoal faz o pedido à noite, né? Eu acabo de fazer, aí acontece sempre. Eu deito, vou dormir, eu começo a orar, eu não sei quando eu desapareço. 4 horas da manhã. É, né? Mas Deus sabe a sua intenção, né, Fátima? Deus sabe a sua intenção, né? Não, aí eu deito, né? Aí que eu moro sozinha, aí eu deito assim. Mas eu também. Mas se eu deitar, eu não consigo orar, eu durmo também. Então eu tenho que ficar em pé. Amém. Aí nós vamos terminar aqui com Hebreus 10, 9. Hebreus 10, 9 fala assim: então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, gente, o que cabe a nós? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. É fácil. Quando a gente decide, eu não vou pecar, mas o inimigo vai vir, gente. Ele vai vir com as picuinhas dele, ele vai vir com as intriguinhas dele, mas nós vamos orar como? Seja feita a sua vontade nessa situação, que eu possa perdoar esta pessoa como o Senhor me perdoa. E tudo vai ficar bem. Então, o que nos cabe é obedecer a Deus, temer a Deus, né? Porque Jesus já se ofereceu por nós, já se sacrificou por nós. Agora, Ele já pagou o preço por nós. E o que Ele pede agora? Só me obedece. Quando eu estava orando por essa mensagem, me vinha uma palavra que chama pergaminho. Eu falei, gente, o que é pergaminho? E pergaminho, antes de ter papel, e antes de tudo, como que aonde se escrevia as coisas?
para ficar, para as pessoas obedecer e tantas outras coisas. Nesse pergaminho. Então, o pergaminho era couro de animais limpos, rapados, ia ficando branquinho e ali escrevia as leis do Senhor. Deus sempre se preocupou em trazer as leis dele para nós. Moisés escreveu as leis dele aonde? Nas pedras. Nas pedras. E depois foi passando para pergaminhos e foi chegando até o papel. Hoje nós temos ela aqui. Olha que linda, gente. E tem hora que a gente não lê, não. Acha dificuldade em ler, né? E hoje em dia tá fácil, gente. Quem tem dificuldade de leitura, tem um aplicativo no celular que ele tem áudio. Põe o áudio. Às vezes eu tô trabalhando lá e ouvindo. Eu vou ver hoje Mateus. Tô trabalhando e tô ouvindo. Gente, antigamente tinha isso. A gente lia mais. Né? Então, era esta mensagem de hoje, né? Que Deus abençoe. Eu acho que eu fui 40 minutos, não podia ir tanto. Mas eu lendo ela lá em casa pro céu, você falou assim, tá bem grande, diminui lá. Eu vou diminuir, acabei não diminuindo, né? Então, Deus abençoe a todos. Saindo do assunto.